A bula Quo Primum Tempore São Pio V. O Santo Sacrifício da Missa, pelas origens da Santa Missa. Introito. Esse trabalho é a ordenação de trechos de várias obras, de vários autores, ver bibliografia, que mostraram e provaram que a missa, enquanto sacrifício, estava predita desde o Antigo Testamento e ainda que Jesus anunciou, prometeu e instituiu o sacrifício-sacramento, tendo os santos padres da Igreja, desde os primórdios do cristianismo, sempre ensinando aquilo que hoje é dogma de fé. Missa é sacrifício com a presença real, física, da sagrada vítima. Se os dogmas relativos à missa, isto é, o de ser a missa um verdadeiro sacrifício, o da presença real e o relativo ao sacerdócio ministerial, só foram formulados pelo Concílio de Trento, isto não significa que aquele concílio do século XVI formulou uma doutrina nova, mas que tornou explícita a doutrina que até então havia sido sempre tacitamente aceita e o fez em função da heresia protestante que negou, como ainda hoje nega, que a missa seja sacrifício, querendo eles que seja um simples memorial do Senhor. Negam ainda os protestantes a presença real e o sacerdócio ministerial. Hoje, depois do Concílio Vaticano II, quando muitos prelados da Igreja Católica e até mesmo altos prelados, por terem assimilado a heresia protestante, apresentam a missa como um memorial da ceia do Senhor. Entendi ser proveitoso compilar para ajudar a combater a heresia progressista, o que outros autores com sabedoria e profundidade já haviam escrito para demonstrar que a missa, enquanto sacrifício, está inserida no depósito da fé católica, estando predita no Velho Testamento e confirmada no Novo Testamento. Francisco Lafayette de Moraes, Rio de Janeiro, no ano de 1992. Reedição concluída a 13 de janeiro de 2001, Festa da Sagrada Família. 1. Eucaristia, Sacrifício e Sacramento. Nosso Senhor Jesus Cristo, na última ceia, ao instituir a Eucaristia, transubstanciou o pão em seu corpo e o vinho em seu sangue, um separado do outro, e ofereceu ali o mesmo sacrifício que realizaria na cruz, onde o seu sangue foi separado do seu corpo, derramado por nós em remissão dos pecados. Depois de ter se imolado na Santa Ceia, ele se deu a si mesmo aos apóstolos, ao levá-los a participar da consumação do seu corpo e do seu sangue. A Eucaristia é, assim, ao mesmo tempo, sacrifício e sacramento. Eucaristia enquanto sacrifício. Enquanto sacrifício, a Eucaristia é o sacrifício da missa, o sacrifício da nova lei, no qual nosso Senhor Jesus Cristo, pelo ministério do sacerdote, se oferece a si mesmo a Deus de maneira incruenta, sob as aparências do pão e do vinho. Eucaristia enquanto sacramento. Enquanto sacramento, a Eucaristia é o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, que é dado àqueles que o querem e podem receber como alimento espiritual. 2. Sacrifício é fazer o sagrado. A religião é um culto que nos liga a Deus por um perfeito sujeitamento de nós mesmos ao Ser Supremo e que nos faz relacionar à sua glória tudo o que nós somos e tudo o que nós fazemos. E a religião nos faz cumprir de modo particular este dever indispensável pelo sacrifício, que é uma oblação feita a Deus para reconhecer seu soberano domínio sobre tudo que foi criado. O sacrifício é, portanto, a expressão privilegiada da virtude da religião e, segundo a etimologia da palavra, sacrifício consiste em fazer o sagrado, sacrum facere. Diz-nos São Tomás de Aquino, isto é, separar para Deus. Os homens sempre foram inspirados pelas luzes da razão natural a considerar o sacrifício como o primeiro de todos os atos essenciais da religião. De fato, desde a origem da humanidade, vemos o homem oferecer a Deus sacrifícios e exprimir deste modo sua religião. Mesmo depois do pecado original,
permaneceu no homem a consciência de um dever, o de render culto ao Senhor. Tão universal era essa voz interior que não houve um tempo, remoto que fosse, ou região por demais longínqua, em que não se prestasse um culto e não se oferecesse um sacrifício a Deus. Assim Caim e Abel ofereceram a Deus frutos da terra e animais, e Noé, saindo da arca, levantou um altar, tomou de todos os animais puros e os ofereceu ao Senhor em holocausto sobre aquele altar. O sacrifício exterior consiste, pois, em oferecer a Deus uma coisa sensível e exterior para ser destruída ou para que sofra uma mudança qualquer, o que é feito por 4 razões, que são os 4 fins do sacrifício. Reconhecer o soberano domínio de Deus sobre todas as criaturas, reconhecer a nossa dívida para com a justiça divina e obter o perdão dos pecados, agradecer a graça recebida e pedir a graça que necessitamos. 3. Os sacrifícios da antiga lei. Tipos, finalidades, como eram feitos. Sob a lei de Moisés, havia 4 sacrifícios: o holocausto, o sacrifício propiciatório, o sacrifício eucarístico e o sacrifício impetratório. Holocausto. As vítimas eram oferecidas em holocausto em reconhecimento ao soberano domínio de Deus sobre todas as criaturas. O holocausto consistia em queimar a vítima de tal forma que ninguém a pudesse comer, para render por esta consumação total uma homenagem plena e sem reservas ao soberano domínio de Deus. Sacrifício propiciatório. O sacrifício propiciatório era oferecido para a expiação de qualquer pecado e de forma a tornar Deus propício. Esse sacrifício era também denominado hóstia pelo pecado, sendo a vítima muitas vezes unida ao holocausto. E essa vítima era então dividida em 3 partes, sendo que uma era consumida sobre o altar dos holocaustos, a outra era queimada fora do acampamento, e a terceira era comida pelos sacerdotes. Aqueles que ofereciam as vítimas pelos seus pecados não as podiam comer. E quando os sacerdotes ofereciam por eles mesmos, ninguém as consumia. Sacrifício eucarístico. O sacrifício eucarístico era oferecido para agradar a Deus qualquer favor considerável que fosse recebido. Eram sacrifícios de louvor, de ação de graças. Sacrifício impetratório. O sacrifício impetratório era feito para pedir a Deus qualquer graça importante. Os sacrifícios eucarísticos e impetratórios, também chamados de pacíficos, se distinguiam da hóstia pelo pecado apenas pelo fato de que o povo e os sacerdotes deviam participar consumindo uma parte da vítima. Sacrifícios desagradáveis a Deus. Ainda que esses sacrifícios fossem ordenados pela lei divina, eles não passavam de sinais incapazes, por eles mesmos, de agradecer a Deus. Quando esses sacrifícios eram oferecidos por santos, como haviam sido Abel, Abraão, Jobe e todos aqueles homens de fé que haviam vivido na espera do Messias, então tais sacrifícios eram agradáveis a Deus, que os recebia como um suave aroma, segundo a expressão da Escritura. Mas quando os sacerdotes se limitavam à cerimônia exterior, alijando do sacrifício o espírito que lhe trazia todo o mérito, os holocaustos não podiam agradar a Deus, pois por mais atenção que os sacerdotes pudessem ter na escolha de animais, sem mancha e sem defeito, tais sacrifícios não passavam de simples figuras inteiramente vazias e inanimadas. E por serem sacrifícios que não agradavam a Deus, Santo Agostinho, no seu 17º livro, da Cidade de Deus, referindo-se ao santo sacrifício da missa, diz: este sacrifício foi estabelecido para tomar o lugar de todos os sacrifícios do Antigo Testamento, para tomar o lugar dos sacrifícios da antiga lei. 4. A antiga lei é figura da nova lei. As personagens e toda a história do Antigo Testamento mais não foram que preparação e anúncio daquilo que Cristo e sua Igreja deveriam realizar
quando chegasse a plenitude dos tempos. E por isso mesmo, a história do povo judeu estão designados os desígnios de Deus acerca da salvação de todo o gênero humano. O afastamento de Esaú, em benefício de Jacó, mostra que não é a linhagem terrestre que importa, mas a escolha gratuita de Deus que faz os eleitos. José, vendido por seus irmãos e salvando o Egito, é Jesus salvando o mundo, depois de ser rejeitado e traído pelos seus. Moisés, que arranca o seu povo à escravidão e o conduz à terra prometida, é Jesus que nos liberta do cativeiro do pecado e abre as portas do céu. O gesto de Abraão, que se prepara para imolar o filho, é o prenúncio do sacrifício que Deus exigirá a seu próprio filho, para expiação das faltas cometidas pela humanidade. E Isaque, destinado à imolação e arrancado depois à morte, é a figura de Jesus, morto e ressuscitado. O sacrifício prefigurado em Abraão e Isaque foi concretizado no sacrifício da cruz e é continuado pelo sacrifício da missa, que é o sacrifício da nova lei. 5. O santo sacrifício da missa é prefigurado 2000 anos antes de instituído. Dentre todas as figuras da Eucaristia, enquanto sacrifício, existentes no Antigo Testamento, nenhuma é tão recordada pela tradição como o sacrifício de pão e vinho oferecido por Melquisedeque. Este relato do Gênesis está, por isso mesmo, apresentado mais abaixo e também por força de uma razão ainda maior, porque nos Salmos e no Novo Testamento se diz expressamente de nosso Senhor Jesus Cristo que ele é sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Com efeito, a Sagrada Escritura relaciona a oblação que Jesus fez de seu corpo e sangue na última ceia ao Pai, com o fato de ser ele sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, como o chamou o rei Davi. De modo que deve ser afirmado que a oblação de Melquisedeque foi verdadeiro tipo de sacrifício eucarístico, o que vale dizer que aquela não é apenas uma oblação semelhante, mas que Deus dispôs que Melquisedeque a fizera, e assim nos fosse narrada no Gênesis, para que tivéssemos uma autêntica prefiguração da Eucaristia. Diz o livro do Gênesis: Então, Melquisedeque, monarca de Salém, tomou o pão e vinho, pois era sacerdote do Deus Altíssimo. Os benzeu, exclamando: Bendito Abraão de Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, e bendito seja Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos em tuas mãos. Depois do que Abraão lhe deu, o dízimo de tudo. Regressava Abraão depois de derrotar vários reis que haviam aprisionado a seu sobrinho Lote e tudo o que ele tinha. E Melquisedeque, rei e sacerdote, monarca de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, saiu a seu encontro, ofereceu a Deus um sacrifício de pão e vinho, que logo deu em convite a Abraão e aos seus, e por fim abençoou a Abraão. A divina providência, uns 2000 anos antes da efetiva instituição da Eucaristia, já havia tido o cuidado de figurar este sacrifício e este convite, que havia de ser o centro do culto cristão, o santo sacrifício da missa e o sacramento da comunhão. 6. O sacrifício da missa é profetizado. Por Davi. O rei Davi dá a Jesus Cristo, no Salmo 109, o título de sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, porque nosso divino Salvador irá empregar o pão e o vinho no sacrifício da nova aliança, como outrora o havia feito Melquisedeque. O rei profeta o chama Padre Eterno, porque Pai ele sempre será, e porque o sacrifício que ele irá instituir continuará a existir até o fim dos tempos, graças ao sacerdócio católico. Por Malaquias. O profeta Malaquias diz no primeiro capítulo, versículo 11, que, depois do nascer e até o pôr do sol, será oferecido em toda parte, em todo lugar, um sacrifício puro e sem mancha à majestade do Altíssimo. Jeremias. O profeta Jeremias, no capítulo 33, versículo 18,
profetiza que nunca se verá faltar os sacerdotes e os sacrifícios. E a Igreja Católica, pelo ministério dos seus sacerdotes, que oferecerá até o fim dos tempos, em todos os lugares, o sacrifício da cruz, perpetuado pelo santo sacrifício da missa, conforme as profecias de Davi, Malaquias e Jeremias. 7. Deus anuncia a substituição dos antigos sacrifícios da lei mosaica. Malaquias, cronologicamente o último dos profetas chamados menores do Antigo Testamento, escreveu de acordo com todos os dados, na época de Esdras e Neemias, nos meados do século 5 a.C., 500 anos antes da vinda do Senhor. No começo da profecia de Malaquias, Deus insiste no amor que tem ao seu povo e, por sua vez, nos pecados daquele povo que explicavam os sofrimentos que haviam caído sobre ele. Refere-se, antes de tudo, aos pecados dos sacerdotes, os quais, contrariando as prescrições legais, ofereciam a Deus sacrifícios de animais defeituosos. O Senhor anuncia que essas oblações não o agradam e que, em lugar delas, há de vir uma oblação extremamente pura que será oferecida a Deus em todo lugar, entre as nações. E os termos empregados mostram que se trata de uma oblação sacrificial e indicam principalmente a oblação de um sacrifício incruento. Além disso, tendo em vista o conhecimento universal de Deus, e uma vez que irão ser oferecidos sacrifícios agradáveis a Deus entre os gentios, fica caracterizado que Malaquias se refere aos tempos messiânicos. Uma vez que toda a ordem do Antigo Testamento tinha em vista a ordem do Novo Testamento, dispôs admiravelmente o Espírito Santo que sua última profecia naquele testamento se referisse à Sagrada Eucaristia, a qual, continuando o sacrifício da cruz, irá constituir o centro da vida cristã. Também é significativo que esta profecia se encontra em Malaquias, aquele que tão decididamente insistiu no amor de Deus a seu povo. Os tenho amado, declara o Senhor Deus Javé. Nos versículos 10 e 11 do capítulo 1 de Malaquias, temos: Minha afeição não está em vós, diz o Senhor, Deus dos exércitos, e eu não receberei a oblação que vem de vossas mãos. Eis que desde o nascer do sol até seu ocaso, sacrificam a mim em todo lugar e oferecem em meu nome uma oblação toda pura, pois grande é o meu nome em todas as nações. Os mais antigos documentos cristãos têm uma predileção por esta profecia de Malaquias, cujo eco foi recolhido pelo Concílio de Trento ao dizer a respeito do sacrifício da missa. E esta é certamente aquela oblação pura, que não pode ser manchada por qualquer indignidade ou malícia dos ofertantes, a qual foi predita pelo Senhor por Malaquias, que havia de ser oferecida pura, em todo lugar, ao seu nome, o qual havia de ser grande entre as gentes. 8. Chega o tempo do novo sacrifício. O espírito que devia animar todas as cerimônias religiosas diminuía dia a dia, e a irreligião e a estupidez chegaram ao ponto culminante imediatamente antes da chegada do Messias. O que de fato esperar dos fariseus, que se detinham apenas nas exterioridades da lei? E, sobretudo, dos saduceus, que dominavam o templo e presidiam os sacrifícios, que não acreditavam na ressurreição? Era, pois, o tempo em que as figuras deviam acabar, e que, de acordo com a predição do profeta rei, Deus devia rejeitar os sacrifícios que haviam sido oferecidos até então, apenas no templo de Jerusalém. Era o tempo em que iam ser cumpridas as profecias do Antigo Testamento, e assim sendo, em seu encontro com a samaritana, Jesus Cristo anuncia um novo sacrifício. 9. Jesus Cristo anuncia um novo sacrifício. Era o tempo de um novo sacrifício, e era preciso um novo sacrifício que fosse necessariamente oferecido em espírito e em verdade. E é este sacrifício que Jesus Cristo anuncia à samaritana
quando ela lhe coloca a questão relativa ao lugar onde se devia adorar, isto é, sacrificar. Porque a contenda entre os judeus e os samaritanos dizia respeito apenas ao lugar do culto exterior, das oblações e dos sacrifícios, e não sobre o lugar da prece e do sacrifício interior, pois todos estavam persuadidos de que se podia rezar e se oferecer a Deus em toda parte. Jesus Cristo entra no pensamento da samaritana e lhe diz que chegou a hora em que não mais se adorará, isto é, que não se sacrificará mais, nem sobre a montanha de Garazim, nem em Jerusalém, mas que existirão verdadeiros adoradores, que adorarão o Pai em espírito e em verdade, e que não ficarão mais restritos a um lugar em particular. A resposta de Jesus Cristo confirma a necessidade de um novo sacrifício, do sacrifício da nova lei, que será oferecido em todo lugar e que será sempre oferecido em espírito e em verdade por aquele que é a própria verdade. Esse novo sacrifício, anunciado por Jesus Cristo à samaritana, já tinha o seu protótipo no sacrifício de pão e vinho oferecido por Melquisedeque, como disposto por Deus 2000 anos antes. E por isso mesmo, o pão e o vinho devem ser sempre a matéria do sacrifício que nosso Senhor Jesus Cristo está por instituir. E sobre este novo sacrifício, agora é o próprio Verbo de Deus feito homem, e não mais os antigos profetas, quem vai nos falar, primeiramente prometendo a Eucaristia e depois realizando ele mesmo a grande maravilha. 10. Jesus Cristo promete a Eucaristia. O evangelista São João, com a vivência do testemunho ocular e com a garantia de escritor sagrado inspirado por Deus, nos relata o que aconteceu. Para ambientar a promessa eucarística, São João faz, neste caso, uma exceção singular com relação à norma que se havia imposto de completar os sinóticos e, portanto, de não repetir os milagres já narrados nos outros evangelhos. Os outros 3 evangelistas haviam descrito a primeira multiplicação dos pães. E 2 deles comandou Jesus sobre as águas, em seguida aqueles milagres. E todavia São João volta a referir-se sobre esses acontecimentos. Sem dúvida alguma, não só para tornar mais inteligíveis as palavras de Jesus, relativas aos pães multiplicados por ele, como também para indicar-nos a preparação psicológica que o Senhor se dignou dar aos seus apóstolos, mostrando-lhe o seu poder e chamando a sua atenção sobre as propriedades singulares que ele podia fazer desfrutar seu corpo, a fim de que eles pudessem receber melhor a inaudita promessa. Partindo do milagre da multiplicação dos pães, começa Jesus convidando seus ouvintes a que trabalhem não por um alimento perecível, mas por aquele que dura até a vida eterna, que é superior ao maná, que é o próprio Cristo, o pão da vida, isto é, a carne e o sangue de Cristo, que verdadeira comida e verdadeira bebida dão a vida eterna pela união com a vida do próprio Cristo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. São João 6,56. Insiste Jesus na fé como disposição fundamental e como força da alma para compreender e viver a realidade eucarística. A realidade da Eucaristia, como comida e bebida, do corpo e do sangue do Senhor, está afirmada em termos peremptórios, a ponto de empregar, nos versículos 54 e 56, para falar de comer, uma palavra mais realista que significa literalmente mastigar, que é palavra sumamente rara e que não aparece na versão grega do Antigo Testamento, chamada dos 70, nem no Novo Testamento, a não ser nessas passagens de São João, capítulo 6, em João 13:18 e em Mateus 24:38. E a ponto de reforçar Jesus o sentido de comida e de bebida, dizendo: verdadeira comida e verdadeira bebida. E além disso, esta realidade eucarística é posta em evidência pelo fato de que os ouvintes de Jesus o interpretaram nesse sentido e por isso se escandalizaram, não conseguindo compreender como podia o Senhor dar-lhes a sua carne para comer. E Jesus não desautorizou tal interpretação, como deveria fazê-lo
tratando-se de um ponto tão importante e de tantas consequências, mas, ao contrário, confirmou o que havia dito com as expressões as mais realistas. Outro sim, quando muitos dentre os seus próprios discípulos murmuravam como era dura essa linguagem, e inclusive se afastaram de Jesus, o Mestre não disse aos seus 12 apóstolos: Entendei bem as coisas e não vos assusteis, pois o que lhes disse é uma figura ou um simbolismo, mas apenas lhes perguntou simplesmente se também eles queriam se retirar. Continuando seu discurso eucarístico, Jesus promete com toda clareza que sua carne eucarística dará imortalidade a quem a come. Não imortalidade corporal, mas sim ressurreição, para nunca mais morrer de novo. Este é um dos pensamentos que com mais carinho foi recolhido já nos primeiros documentos da tradição cristã, na luta contra os hereges que acreditavam que a carne era, em si mesma, má e incapaz de ressuscitar para uma vida sem fim. Diz o Evangelho de São João, no capítulo 6, versículos de 47 a 58, que em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. O pão que desceu do céu é tal que quem come dele não morre. Eu sou o pão vivo que desci do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, para a vida do mundo. Mas os judeus discutiam entre si, dizendo: Como pode este dar-nos a sua carne para comer? Em verdade vos digo, respondeu-lhe Jesus, se não comerdes a carne do Filho do Homem e beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem me come, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão, viverá eternamente. Afirma assim nosso Senhor Jesus Cristo que este pão, matéria do novo sacrifício que ele já havia anunciado e que ele irá dar, será a sua carne e uma verdadeira comida, assim como o seu sangue, uma verdadeira bebida para a vida do mundo. Aproxima-se a hora do novo sacrifício. Pão e vinho serão transformados, isto é, serão transubstanciados no corpo e no sangue de Jesus, e essa vítima, pura e sem mancha, será ofertada à majestade do Altíssimo. Quando ele, Jesus, oferecer ao Pai pela primeira vez, na última ceia, o sacrifício da nova aliança, quando ele fará também que os apóstolos participem da consumação da sagrada vítima, Jesus Cristo vai instituir, mistério dos mistérios, a Eucaristia, sacrifício e sacramento. 11. Jesus Cristo oferece, antes da cruz, um novo sacrifício. O Novo Testamento oferece-nos 4 relatos sobre a instituição do sacrifício da nova aliança. Os dos 3 evangelhos sinóticos e o de São Paulo em sua primeira carta aos Coríntios. Os 4 coincidem inteiramente em relatar que Jesus, na véspera de sua morte, fez do pão e do vinho seu próprio corpo e seu próprio sangue. A simplicidade das palavras de Jesus foi extrema. Este é o meu corpo. Este é o meu sangue. A mesma simplicidade com que é dito no Gênesis, quando Deus criou o mundo, que ele o fez dizendo, que assim se faça. Porém, a inteligência humana experimenta uma vertigem ao acercar-se a este abismo, ou melhor, a este mistério. O pão convertido no verdadeiro corpo de Jesus, de modo tão real que, como logo dirá Cirilonas, naquela última ceia, Jesus se levava a si mesmo em suas mãos. Todavia, é preciso considerar que os apóstolos já haviam conhecido esta infalível eficácia da palavra do Salvador, ao ser aplicada sobre a matéria inanimada. Cala, emudece, havia dito, encarando o mar.
e amainou o vento e seguiu-se uma grande bonança. Além disso, o poder de Jesus sobre o pão havia sido mostrado de forma patente e concretamente aos apóstolos nas milagrosas multiplicações do pão, e sobre o vinho, quando Jesus fez da água vinho em Caná. Por outro lado, em relação ao próprio corpo de Jesus, já sabiam os apóstolos que o mesmo facilmente se libertava das leis a que estavam sujeitos os demais corpos, como o haviam comprovado quando Jesus andou sobre as águas do mar e no episódio da Transfiguração. Psicologicamente, o que mais diretamente obrigava os apóstolos a entender as palavras de Jesus, tal como foram ditas: "Este é o meu corpo, este é o meu sangue", era a promessa que lhes havia feito, em termos tão claros, de dar-lhes a comer sua carne e de dar-lhes a beber o seu sangue. Aos apóstolos era impossível esquecer aquela promessa, que em si mesma já era admirável, mas que, ademais, havia significado que eles, o momento crucial em sua decisão de seguir, acompanhando-o, enquanto muitos discípulos haviam então se separado de Jesus. Jesus Cristo, na última ceia, transubstanciou então o pão e o vinho em seu corpo e seu sangue, e em seguida ofereceu-se em sacrifício. Esse caráter de sacrifício está manifestamente indicado na Sagrada Escritura. Encontramos com efeito expressões típicas de sacrifício, principalmente a respeito do sangue, o qual é dito derramado por muitos em remissão dos pecados, e que é chamado sangue do Testamento, ou do Novo Testamento. Palavras estas que na doutrina do Antigo e do Novo Testamento têm sentido próprio de sacrifício. Esse sacrifício tem necessária e íntima relação com o sacrifício que Jesus vai oferecer no dia seguinte na cruz, mas que aqui aparece oferecido na própria ceia, como provam suficientemente os particípios corpo dado e sangue derramado, que são particípios presentes, e também porque se acaba de falar do corpo e do sangue no indicativo presente, é. Um argumento ainda mais forte advém do relato de São Lucas, quando diz que o cálice é derramado, porque assim fica bem mais claro que não se trata do sangue derramado na cruz, mas sim do sangue contido no cálice. Trata-se, portanto, do sacrifício oferecido por Jesus na última ceia, em indissolúvel união com o sacrifício oferecido na cruz, pois tanto na ceia como na cruz, trata-se do sacrifício do corpo e do sangue de Jesus. E este sacrifício que Jesus Cristo institui imediatamente antes de ir se oferecer sobre a cruz, ele o institui por amor. Jesus, que tinha amado os seus, que estavam no mundo, amou-os até o fim. São João 13:1. E certamente era preciso um enorme poder e um amor infinito para transformar o pão e o vinho em seu corpo e em seu sangue, e para fazer antes de sua morte, por antecipação, uma efusão de seu sangue. Este é o meu corpo, que é dado por vós. Este cálice da nova aliança é o meu sangue, que é derramado por vós. Efusão real e misteriosa no corpo e no coração dos comungantes, antes desse sangue sair visivelmente de seu corpo sobre a cruz. Nosso Senhor Jesus Cristo havia instituído a Eucaristia. Havia sido oferecido o primeiro sacrifício e entregue aos convidados a primeira comunhão. E mais ainda, pois além de instituir, Nosso Senhor perpetuou esse sacrifício ao ordenar: Hoc facite. Fazei isto em memória de mim. 12. O sacrifício da cruz. A Sagrada Escritura e a tradição, junto com as declarações solenes do magistério eclesiástico, nos ensinam como dogma de fé que na cruz Jesus Cristo ofereceu ao Pai, ofendido por nossos pecados, um verdadeiro e autêntico sacrifício. Nos infelizes tempos de irreligiosidade que haviam antecedido a chegada do Messias, Jesus Cristo, que era a verdade de todas as figuras, vem se oferecer a si mesmo e suprir assim a imperfeição de todos os antigos sacrifícios. Com efeito, Jesus Cristo predisse por 2 vezes a sua paixão. Em uma dessas ocasiões ele diz:
é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e escribas, que seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Não encontrando coisa alguma no mundo, diz Santo Agostinho, que fosse bastante pura para oferecer a Deus, ele se ofereceu a si mesmo. E é por esta oblação, que será permanente e eterna, que os homens foram santificados. Porque ele se ofereceu uma vez e para sempre. Sua vida foi um contínuo sacrifício, até que ele, na cruz, tivesse derramado todo o seu sangue. Então a figura dos sacrifícios sangrentos de Arão foi substituída, e todos os sacrifícios, que deviam ser multiplicados por causa de suas imperfeições, desapareceram, para que os fiéis recorram apenas ao único e verdadeiro sacrifício de nosso divino mediador, que é o sacrifício que expia os pecados. E São Paulo, em sua carta aos Hebreus, demonstra a superioridade do sacrifício de Cristo sobre os da antiga aliança. É verdade que a primeira aliança teve também regulamentos relativos ao culto e um santuário temporal. Com efeito, foi construído o tabernáculo com uma parte anterior, chamada o Santo, na qual estavam o candelabro, a mesa e os pães da proposição. Por trás do segundo véu havia um tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, contendo um turíbulo de ouro e a arca da aliança, coberta de ouro por todos os lados. E nela havia uma urna de ouro com o maná, a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas da aliança. E sobre elas estavam os querubins da glória, que cobriam o propiciatório. Mas não cabe aqui falarmos dessas coisas pormenorizadamente. Dispostas assim essas coisas, os sacerdotes entravam em qualquer tempo no primeiro tabernáculo para desempenhar as funções de culto. Mas no segundo, o pontífice só entrava uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia pelos seus pecados e pelos do povo. Com isto, o Espírito Santo mostra que o caminho do santuário não estava ainda franqueado, enquanto subsistisse o primeiro tabernáculo. Isto é uma figura do tempo presente. Ela significa que as oblações e sacrifícios então oferecidos não podiam purificar a consciência de quem prestava o culto. Com efeito, eles constavam somente de comidas e bebidas, e de diversas abluções e cerimônias carnais impostas até o tempo da restauração. Hebreus 9, 1, 10. Valor do sacrifício do Cristo. A seguir, o apóstolo contrapõe aos sacrifícios antigos, inferiores e ineficazes, o sacrifício de Cristo, que penetrou o céu com seu sangue e nos purificou do pecado, tornando-se o mediador na nova aliança. Mas Cristo veio como pontífice dos bens futuros, e passando por um tabernáculo mais excelente e perfeito, não feito por mão de homem, isto é, não deste mundo, entrou no Santo dos Santos, não pelo sangue de bodes ou de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, e de uma vez para sempre, porque alcançou a redenção eterna. Com efeito, se o sangue dos cabritos e dos touros, bem como as cinzas de uma novilha, com que se aspergem os impuros, o santifica quanto à pureza do corpo, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Santo se ofereceu a si mesmo, sem mácula, a Deus, não purificará a nossa consciência das obras da morte para servirmos ao Deus vivo? E por isso ele é o mediador da nova aliança, morrendo para resgatar os pecados cometidos sob a primeira aliança. Quis que recebessem a herança eterna os escolhidos, a quem foi prometido em Jesus Cristo nosso Senhor. Hebreus 9,15. De fato, as oblações da antiga aliança não agradavam a Deus, e assim sendo, São Paulo, na mesma epístola aos Hebreus, diz: Por isso é que, entrando no mundo, Cristo diz: Tu não quiseste hóstia nem oblação, mas me deste um corpo. Os holocaustos pelo pecado não te agradaram. Então disse eu: Eis que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade, como está escrito de mim no cabeçalho do livro. E continua São Paulo. Primeiro disse:
Não quiseste hóstias, oblações e holocaustos pelo pecado, nem te agradas deles. São coisas que se oferecem segundo a lei. Depois acrescenta: Eis que eu venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Aboliu o primeiro, para estabelecer o segundo. Por esta vontade é que somos santificados, pela oblação do corpo de Jesus Cristo, uma vez para sempre. Hebreus 10, 8, 10. E é em Jesus Cristo que encontramos realmente, nesse único santificador, tudo aquilo que nós podemos desejar e considerar em todos os sacrifícios. Deus a quem se deve oferecer, o sacerdote que oferece e o dom que se deve ofertar. Porque esse divino mediador, sacerdote e vítima, é um com Deus a quem ele oferece, e que está reunido, ou, mais ainda, que se fez um com todos os fiéis, que ele oferece para os reconciliar com Deus. É certo que na cruz ele foi ao mesmo tempo sacerdote e vítima. Os judeus e os gentios que o mataram foram seus carrascos e não os seus sacrificadores. Foi então ele quem se ofereceu em sacrifício e quem nos ofereceu com ele sobre a cruz. Com esse sacrifício, deu Jesus Cristo, e em Jesus Cristo, o gênero humano também, ao Pai uma adoração, uma ação de graças, uma expiação infinitas. Apresentou uma imprecação de valor infinito. Ficamos redimidos de nossos pecados. Foi o Pai satisfeito por todas as maldades dos homens, com satisfação condigna e superabundante. Foi o Pai amado e glorificado com amor infinito e com infinita glorificação. Por Jesus Cristo e em Jesus Cristo, damos à augusta Trindade mais honra do que aquilo que lhe tiramos pelo pecado de Adão e por quantos pecados adicionaram os homens. O sacrifício de Jesus é o momento culminante da criação. Felizmente, esse momento foi perpetuado. Foi perpetuado na herança que o Senhor nos deixou ao instituir, na última ceia, um sacrifício visível. Fazei isto em memória de mim. Um sacrifício para dar continuidade ao longo dos séculos e até o fim dos tempos, ao sacrifício da cruz. Um sacrifício incruento, do qual nosso Senhor Jesus Cristo é o oferente principal e também a própria vítima. Um sacrifício que faz chegar até nós e aos que virão depois de nós as graças salvadoras do sacrifício do Calvário. Tal sacrifício é o santo sacrifício da missa, que é o mesmo sacrifício da cruz, sacramentalmente transportado para os nossos altares, e é por isso mesmo a nossa maior herança.